Olá, eu sou a Beatriz Soligo Gama, sou graduanda em Humanidades na UFVJM, sou bolsista no projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura, e é sobre esse projeto que eu vim relatar um pouco das experiências que vivemos até aqui. Esse projeto é coordenado pela professora Luciana Rezende Alain e contemplado pelo PIBEX desde 2018. Busca divulgar a permacultura para educadores, estudantes e para quem tem interesse nessa temática. A permacultura foi criada na década de 70 por Bill Mollison e David Holmgren e é uma prática híbrida, que une conhecimentos tradicionais e científicos e busca o desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis. São diversos conhecimentos sistematizados para propor um trabalho a favor da natureza e a ocupação de ambientes de uma maneira integrada e consciente. Ela busca suprir as necessidades de um ecossistema como um todo. Bom, desde a primeira edição do projeto, em 2018, essa temática vem sendo divulgada de diversas formas. A primeira ação do projeto foi a criação do Grupo de Estudos e Práticas em Permacultura, que convida professores, técnicos e estudantes, e a quem se interessar por essa temática, a conhecer melhor a permacultura e a realizar práticas permaculturais. Outra ação foi a realização de um evento acadêmico, que foi a 8ª Semana da Biologia, que teve como temática a permacultura, e contou com especialistas, permacultores, professores, estudantes, e foram realizadas oficinas, minicursos, mesas redondas e um mutirão no prédio da Biologia, o DCBio. Nesse mesmo ano, também foi desenvolvida uma cartilha voltada para professores do ensino fundamental que relaciona práticas permaculturais com conteúdos escolares. Em 2019, na segunda edição, em parceria com o PIBID de Ciências Biológicas, essa cartilha foi disseminada pelas escolas públicas da região de Diamantina. Então, com os alunos da educação básica, foram realizadas oficinas para colocar em prática o conteúdo desse material. Em parceria com projetos como Contraponto, Sempre Juntos, Quintal Multiplicador e Instituto Biotrópicos, foram realizadas atividades no Museu do Diamante, junto com os adolescentes do EPIL e com as meninas do grupo da VEM. Foram realizadas oficinas de geotinta, que é a tinta com terra, introdução à permacultura, brinquedos recicláveis, fizemos um círculo de bananeiras, que é um tipo de fossa ecológica, entre outras práticas. Essas práticas foram realizadas no quintal do museu. Foram atividades bem interessantes. Nesse mesmo ano, em parceria com esses projetos e com a disciplina de biodiversidade ofertada pela professora Maíra Goulart, nos organizamos para implementar um SAF, que é um sistema agroflorestal, que se inspira na interação de plantas baseadas em ambientes naturais, na dinâmica da floresta, né? Durante uma aula da disciplina, que é uma disciplina ofertada para calouros, realizamos uma roda de conversa para falar sobre permacultura e agroecologia e realizamos atividades no pavilhão de aulas 2 do campus JK da UFVJM. Então fizemos canteiros, confeccionamos um espiral de ervas, plantamos mudas de árvores frutíferas e outras plantas. No ano de 2020, devido à pandemia, o projeto não foi realizado e a gente esteve se reorganizando para poder adaptar as nossas atividades ao contexto pandêmico. Em 2021, a gente adaptou as nossas atividades para as plataformas digitais. E por lá a gente divulgou todas as atividades que foram realizadas pelo projeto. Criamos um blog para divulgar as atividades desse ano. Também criamos um canal no YouTube para divulgar vídeos, que a gente começou a elaborar esse ano. Atualizamos a nossa conta no Instagram, que já existia desde 2018. E em parceria com o Contraponto, com o Sítio Céu e Terra, com o Guia de Permacultura Laboratório e com a Ecovida São Miguel, elaboramos alguns vídeos para conceituar a permacultura, para falar sobre as práticas, as tecnologias que a permacultura propõe e para propor práticas que nos inspirem a aderir à permacultura no nosso cotidiano. Durante os 2 semestres que ocorreram esse ano, em parceria com a disciplina de biodiversidade, realizamos rodas de conversa sobre permacultura e criamos um canal de podcasts chamado Permaculturice, em que os alunos relacionam princípios de design da permacultura com a biodiversidade. Em parceria com o PIBID de Ciências Biológicas, participamos de aulas sobre oficinas pedagógicas e tecnologias sociais, onde abordamos a temática da permacultura e refletimos como essas práticas podem se relacionar
com os conteúdos de ciências. Em relação a esse ano, os desafios que a gente enfrentou foi em relação ao acesso à internet, a aprender sobre como mexer nessas ferramentas digitais e entender como é atuar no meio virtual. Acho que é um novo desafio, né, para nós nesse contexto de pandemia. A relação com as pessoas é diferente e é diferente propor as dinâmicas, ainda mais quando quando a gente fala de permacultura, que envolve muitas práticas que precisam da convivência ali partilhada com outras pessoas no ao vivo e faz total diferença, né? E então foi um desafio falar dessas práticas sem poder estar ali com as pessoas e colocando em prática, botando a mão na massa, né? Então isso faz toda a diferença. Eu estou nesse projeto desde a primeira edição, então é sempre uma alegria poder partilhar de todas as vivências até aqui. Eu agradeço por todas as oportunidades, agradeço os coautores desse trabalho, a professora Luciana Rezende Alain, o professor Geraldo Rocha, a professora Maíra Goulart, a Alessandra Lopes Calvão. Agradeço a todos os nossos parceiros, a todos os envolvidos, a todo mundo que já passou pelo projeto, a todo mundo que soma de alguma maneira. E muito obrigado e sintam-se à vontade a fazer parte desse projeto tão incrível. Olá, eu sou a Beatriz Soligo Gama, graduanda em Humanidades na UFVJM. Sou bolsista no projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura, um projeto contemplado pelo PIBEX. E vim aqui relatar uma experiência entre o GEP, que é o Grupo de Estudos e Práticas em Permacultura, que pertence a esse projeto de extensão, com a disciplina de Biodiversidade, ofertada para calouros do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, ministrada pela professora Maíra Goulart. Durante esses 2 semestres de ensino remoto que tivemos esse ano, realizamos rodas de conversa sobre permacultura. A permacultura ela é uma prática híbrida que une conhecimentos ancestrais, tradicionais, com conhecimentos científicos e busca o desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis. É a sistematização de diversos conhecimentos baseados em princípios éticos e de design que visam um trabalho a favor da natureza e a ocupação dos espaços de uma maneira integrada, dinâmica e consciente. Em diálogo com os estudantes, foi possível problematizar o nosso estilo de vida, que é insustentável, o sistema que estamos inseridos, a maneira como produzimos, consumimos, o impacto das nossas ações no meio ambiente, a nossa relação com a biodiversidade. Também refletimos sobre a importância de ocupar a universidade e outros espaços de uma maneira consciente. Os estudantes compartilharam as suas práticas cotidianas e puderam perceber que muitas das suas experiências estão relacionadas com as práticas permaculturais. Nessa conversa foi interessante os estudantes perceberem a realidade que eles estão inseridos e, por estarem entrando na universidade, também terem essa noção de que a universidade não é só um espaço para ir ter aula. É também um espaço que precisamos nos apropriar e implementar atividades voltadas para a sustentabilidade. E assim como a permacultura tem os seus princípios éticos, que são o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas e a partilha justa, são nesses princípios que a gente também precisa se basear para poder se integrar a esse meio universitário, né? Tendo um olhar de cuidado, uma percepção crítica dessa realidade que a gente está inserido como universitários. Também foi proposto a criação de um programa de podcasts que foi chamado de Permaculturice, em que os alunos tiveram que relacionar os princípios de design da permacultura com a biodiversidade. Os estudantes se reuniram em grupo e durante o semestre eles confeccionaram um roteiro que foi sendo revisado constantemente até a produção do áudio. Foi bem legal, porque os estudantes puderam pesquisar sobre outros projetos, outras ações e diversos conhecimentos. Como protagonistas dessa atividade, eles tiveram o desafio de relacionar a ciência
com práticas cotidianas e práticas permaculturais. Isso foi bem legal porque gerou bastante reflexão e um movimento de pesquisa ali, né? E nesse processo de sistematizar os aprendizados e sintetizar esses conhecimentos no áudio, para expor esse conteúdo de uma maneira clara, também foi um desafio. Outro desafio foi a elaboração desse material em um curto período de tempo, né? Então, todo esse processo para entender o formato desse material, o que é um podcast, como produzir esse tipo de material. Para nós do GEP, foi entender também esse formato e quais ferramentas que a gente poderia utilizar para poder editar esse material e quais plataformas que a gente poderia acessar para isso. Então, junto com os estudantes, a gente descobriu aí uma plataforma que é a plataforma Anchor, para poder editar os podcasts, e também foi possível criar um canal nessa plataforma, que foi onde a gente primeiramente publicou esse programa, que é o Permaculturice, né? Então todos os podcasts foram publicados nessa plataforma, ao todo foram 15 podcasts, e depois a gente conseguiu publicar esse material também no nosso site. Foi uma atividade muito legal, eu achei super interessante, foi rica em aprendizado para todos os envolvidos, gerou um movimento de reflexão, de descoberta, de entender o que é essa produção de conteúdos para a internet, de entender como mexer nas ferramentas digitais, nas plataformas, e também se entender como universitário, como ocupar a universidade, as diversas formas de ocupar a universidade e de ressignificar a nossa relação com os espaços que a gente ocupa. Então, agradeço a professora Maíra pela oportunidade, pela parceria, agradeço a todos os discentes envolvidos, a professora Luciana também, e a todos que fazem parte do projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura. Agradeço a ProEx e ao FVJM também. Muito obrigada. Olá, eu sou a Vitória Silva, sou aluna do curso de Letras da UFVJM e bolsista no projeto de extensão Literatura e Feminismo. Hoje, eu e a aluna do curso de Letras, Ana Clara Marques, viemos apresentar o nosso projeto, que é o Diálogo e a Literatura como Meios de Empoderamento e Emancipação Feminina. O Literatura e Feminismo ele é um projeto de extensão universitária do Grupo LAC, que é o Grupo de Estudos de Literatura, Arte e Cultura. Esse grupo ele realiza encontros periódicos no quais nós discutimos temas relacionados à literatura, principalmente de autorias de mulheres. Olá, meu nome é Ana Clara e eu vou apresentar agora alguns dos objetivos do projeto Literatura e Feminismos. A principal proposta, uma das principais, né, é a promoção da arte e cultura através desses ciclos de diálogos que são realizados mensalmente. Esses ciclos, eles abordam temas relacionados à emancipação das mulheres, à denúncia do patriarcado e ao fim de todas as formas de violência, né, que existem além da violência física. Tentamos, então, incentivar as discussões de gênero através da troca de vivências de cada uma das pessoas que estão ali presentes. Não apenas a comunidade acadêmica participante do projeto, mas também a comunidade externa que é convidada a participar dessas rodas de diálogo. Tentamos trazer uma promoção de uma formação humanizadora, não apenas, mais uma vez, não apenas para a comunidade acadêmica, mas também fazer com que a comunidade externa seja capaz de fazer reflexões sobre todos esses temas que são apresentados e que são tão importantes na sociedade contemporânea, né? Visamos também o combate do preconceito e tentamos construir um movimento de aceitação tanto de si quanto do próximo. Bem, o projeto em si nasceu no ano de 2019. No início, os nossos encontros eles eram mensais e eles aconteciam no Museu do Diamante, em Diamantinas, Minas Gerais. E nesses encontros,
se encontrava não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade local de Diamantina. E a gente buscava fazer essas reflexões, esses debates, através de obras literárias e obras teóricas. Aqui são algumas fotos dos encontros que aconteciam em 2019 no Museu do Diamante. Eram feitas apresentações artísticas, exposição de livros, de desenhos, né? Tínhamos as nossas rodas de diálogo em todos os eventos. Todo mundo ficava bem próximo para realmente poder compartilhar suas experiências, dar suas opiniões sobre o que estava sendo discutido. Nós tínhamos também apoio do grupo de teatro, que complementavam os debates, fizemos também a exposição de cordéis. Então, os encontros do Literatura e Feminismos, eles acabaram se tornando um lugar de verdadeiro acolhimento. Todas as pessoas que estavam ali, não apenas mulheres, tinham a certeza de que estavam em um lugar que poderiam ser ouvidas, que poderiam compartilhar suas vivências, suas experiências e que seriam, acima de tudo, compreendidas e acolhidas. Essas são algumas das fotos que nós temos dos nossos últimos encontros. E aqui são fotos dos cartazes, né, que nós fazíamos para divulgar as edições. O nosso último encontro presencial foi no dia 14 de dezembro, e após isso, devido à pandemia do Covid, não conseguimos mais fazer o projeto presencialmente em Diamantina. E aí, com o início da pandemia da Covid-19, né, como todo mundo estava em isolamento, quarentena em casa, o projeto no ano de 2020 não realizou atividades, mas aí em 2021 nós retornamos às nossas atividades, e esse foi um ano que o projeto realmente se reinventou. E para que essas edições mensais elas acontecessem, o projeto ela fez uso de plataformas virtuais. E aí a gente criou um canal no YouTube, onde lá tem um banco de dados que ficam as nossas lives, que já aconteceram esse ano, ao longo desse ano, e elas ficam lá para o público, para quem tiver interesse de ver. E utilizar essas plataformas virtuais foi extremamente benéfico para o projeto, porque assim a gente conseguiu fazer um alcance de público maior, não só da comunidade de Diamantina ou da UFVJM, como de todo o Brasil. Esse ano nós tivemos palestrantes de todo o Brasil, de Santa Catarina, professores de outros estados, colaboradores externos, e também os discentes puderam ter essa integração. Os discentes foram convidados a abrir essas lives e interagir junto com as professoras que estavam lá dando as palestras. Essas aqui são algumas fotos das edições que ocorreram esse ano. Caso alguém tenha interesse, elas estão armazenadas no nosso canal no YouTube. E esse aqui foi a edição de outubro, onde também teve o lançamento do jornal Vozes Femininas, que é um desdobramento do Literatura e Feminismo. Esses aqui vamos falar agora alguns dos resultados, né, tragos pelo Literatura e Feminismos. Os resultados que foram alcançados, porque durante todo esse tempo de pandemia, o projeto acabou se reinventando e criando novas ramificações, né, Vitória? Sim. E os resultados eles apontaram para um grupo consolidado e interessado nas temáticas propostas. Um grupo que estava ali, que tinha interesse nas obras também, nas obras que a gente propunha, e que tinha interesse em aprender mais. A gente queria falar mais, mas assim, o tempo é curto, aqui estão algumas fotos. O projeto também se expandiu no Instagram, onde nós fazemos indicações de leitura de obras de mulheres, não só de mulheres, mas de livros que se propõem a discutir temáticas de questões de gênero. E, ademais, o projeto ele lutou para levar à comunidade um feminismo onde tem lugar para todo mundo. Exatamente. Como já foi citado, nosso canal no YouTube, onde nossas lives são armazenadas, e um projeto super importante que surgiu do Literatura e Feminismos, que é o Vozes Femininas, que é um jornal com intuitos feministas. Ele compartilha dos mesmos pensamentos do Literatura e Feminista,
E esse jornal, ele é também um resgate histórico. O próprio título faz homenagem ao primeiro jornal feminista de Diamantina, que se iniciou no início do século XX, feito e produzido por mulheres, com o mesmo intuito do nosso jornal de hoje em dia, que é realmente abordar temas feministas, discutir sobre questões de gênero e coisas atuais que estão acontecendo que envolvem esse tema. O Literatura e Feminismos, ele também tem um podcast. No início de 2020, com o início da pandemia, para manter o projeto vivo, nós decidimos criar um podcast onde nós trazemos cultura e entretenimento para todos aqueles que estavam nesse período tão difícil de isolamento social. Aqui é uma foto da primeira edição do jornal Vozes Femininas. Hoje em dia já caminhamos para a postagem da nossa terceira edição. E é isso. Vi, você tem alguma coisa para falar? E, ademais, os resultados, eles apontaram para a importância fundamental das resistências femininas, né? E para a resistência não só de um único feminismo, mas um feminismo que tem lugar para todos, tem lugar para todos os tipos de luta, a luta racial, a luta da comunidade LGBTQIA+. E para mais informações, quem tiver interesse, o projeto está no Instagram, ele está no YouTube, ele também está em forma de podcast, temos os jornais também, e obrigado pela atenção. Muito obrigada pela atenção. Esses aqui são os nossos apoiadores. Gostaríamos de agradecer a todos eles por prestarem tanto suporte ao Literatura e Feminismos durante tanto tempo. E é isso. Olá a todos, eu sou a Juliette Andrade. Eu vou fazer uma autodescrição da minha imagem e onde eu estou. Bom, eu sou negra de olhos escuros, meu cabelo é preto com algumas mechas rosas e eu estou no meu quarto e atrás de mim há um fundo verde. Bem, o relato experiência tem o título Aprendendo a Ser Professor, sob orientações de Cristina Fonte Diniz e Glaiton Andrade. Ocorreu na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, da UFVJM, e no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFNMG. Bom, problemática a ser resolvida, tem-se a seguinte imagem e a seguinte frase. Qual é o papel do professor na educação? Bom, a apresentação tem enfoque em refletir quais são as contribuições necessárias na formação do professor no ensino de ciências, em meio a uma pandemia e ensino remoto que ocorreu pelo coronavírus do Covid-19. Sobre as perspectivas das contribuições de alguns autores, sendo Silva, Freire, Travisa e Martins, que têm contribuído na construção da imagem do professor em sala em diversas áreas da educação. Silva diz que o processo de ensino-aprendizado ocorre de diferentes formas. A função da educação é transformar sujeitos e mundo em algo melhor. O homem só entende o processo de construção do saber quando aprende a problematizar suas práticas. Já Freire, o aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente através da retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que o ensinante humilde e aberto se ache permanentemente disponível a repensar o pensado, rever-se em suas posições, em que procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas que ela o faz percorrer. Já Martins e Travisa fala que no ensino verifica-se a necessidade de falar em educação química priorizando o processo de ensino-aprendizado de forma contextualizada, ligando o ensino aos acontecimentos do cotidiano do aluno, para que estes possam perceber a importância socioeconômica da química numa sociedade avançada no sentido tecnológico. Objetivos do trabalho. Descrever sobre a experiência enquanto atuante no programa de residência pedagógica oferecida pela CAPES. Apresentar considerações sobre a perspectiva dos graduandos quando refletem sobre a sua formação acadêmica na área de ensino, e essa reflexão em meio ao ensino remoto, que estava sendo vivenciado naquele momento. Apresentar recursos para elaboração de aulas criativas no ensino de ciências. As metodologias utilizadas. Bem, aqui há um fluxograma
E a experiência aconteceu nas aulas de Química do primeiro ano no Instituto Federal em Minas Gerais, o IFNMG, sobre a mediação de um professor na área do ensino de ciências e sob orientação do coordenador da residência pedagógica do curso da Química da UFVJM. Bom, necessita-se pensar o que torna o ensino interessante e estimular o conhecimento do aluno. Mas como tratar o tema de estudo na pandemia e sair do ensino tradicional? A princípio, a elaboração do material de caráter interativo multimídia foi constituído do assunto central das ligações químicas e seus conceitos: geometria molecular, eletronegatividade, polaridade das ligações, solubilidade e forças intermoleculares. Os alunos do IFNMG possuíam acesso à tecnologia internet, o que facilitava o acesso ao material. Bom, era abordado em slides o assunto central, com o material de apoio, imagens de moléculas, tabelas com algumas moléculas e suas geometrias. Videoaulas curtas, entre 1 e 5 minutos, explicativas sobre alguns conceitos. O material era contemplado de exemplos resolvidos. Vídeos com assuntos que podem ser vivenciados pelos alunos, como mesmo na preparação de um alimento, para dar significado ao conhecimento que eles estão construindo e propiciar um questionamento sobre os processos químicos e os conceitos que podem ser abordados no preparo de alimentos. Havia podcast sobre o conteúdo abordado nos slides de forma que estimule o aluno no processo do material. E após finalizado, o material era enviado aos alunos de forma assíncrona e o residente, nos dias posteriores, faria monitorias com eles. Os resultados obtidos. Em torno do assunto, ao reunir com os alunos que participaram da monitoria, pôde-se observar qual é o nível de entendimento que os alunos tiveram da premissa do conteúdo da semana. E na monitoria seria o momento para que eles se questionassem e conversassem sobre o conteúdo. Assim, eles eram orientados na construção dos seus conhecimentos. Bom, logo após haveria a entrega do caderno, os residentes deveriam avaliar se os alunos conseguiram desenvolver as atividades do conteúdo da semana. Existem várias formas de avaliar o progresso do aluno e a realização das atividades, conforme estabelecidas, foi-se uma das avaliações. Bom, ao verificar os cadernos das turmas do primeiro ano, pôde-se afirmar que o material conseguiu cumprir com o que era proposto. A conclusão. É desafiador compreender o papel do professor. A escola seria, como Augusto Conte nomeia, como em um organismo que é preciso que todas as peças ofereçam trabalho para a sua funcionalidade. Como nunca aconteceu um planejamento para uma possível pandemia, e essa não era esperado pelo governo, assim como o despreparo, demorou para o governo reagir e traçar um plano para remediar alguns contextos. Bom, para uma pessoa que só observou o ensino médio e elaborou seminários e atividades práticas para os alunos, é promissor estar frente aos alunos. É preciso de muitas habilidades a serem desenvolvidas para atingir os objetivos planejados como se espera, para colocar em prática os atributos que antes era visto no lugar de ouvinte, sendo muito importante para o crescimento pessoal. A oportunidade da vivência é única e o desafio inesquecível. O único contratempo é a distância de não poder corresponder à expectativa do aluno, mas, novamente, se tem os resultados em atividades, trabalhos e provas. E, nesse momento, infelizmente, é isso que se pode esperar. Mas dias melhores virão. Como o Freire diz, é preciso ter esperança. As referências e os agradecimentos ao UFVJM e à CAPES. E muito obrigada. Olá, eu sou Antônio Rocha Porfírio, acadêmico e bolsista do projeto Epidemiologia e Informação para a Ação, inserido na PROEX UFVJM, que tem como coordenadora a professora Paula Ariane Brito Alves e as voluntárias Natane Dário Ferreira, Mônica Berto Boaventura Cerejo, Gabriele Ferraz Alves de Lima e Lohane Gabriele Borborema Braz. Desde a criação do Sistema Único de Saúde no Brasil, vem sendo consolidado o processo de municipalização inserido no contexto da descentralização política e administrativa. Nos últimos anos, desenvolver mecanismos para seu aperfeiçoamento gerencial tem constituído um dos principais desafios do Sistema Único de Saúde, levando a uma transformação do papel da epidemiologia nos sistemas de saúde. Diante desse contexto, o projeto tem como objetivo capacitar profissionais e universitários que atuam nos serviços de saúde dos municípios do Vale do Jequitinhonha para a aplicação prática dos conteúdos epidemiológicos no enfrentamento dos problemas de saúde locais.
assim como no suporte à elaboração de políticas públicas, gestão, planejamento e administração dos serviços de saúde. Nesse sentido, o curso de extensão Epidemiologia e Informação para a Ação está sendo ofertado de forma gratuita e online no período de janeiro a dezembro de 2021 aos acadêmicos e profissionais de saúde do Vale do Jequitinhonha. Com duração de 60 horas, o curso foi dividido em 3 módulos, sendo 1. Políticas Públicas, 2. Epidemiologia, 3. Diagnóstico de Situação de Saúde. Para cada conteúdo programático, foram elaborados roteiros, materiais de apoio, questões de múltipla escolha através da plataforma Quizzes e vídeos de animação através da plataforma Powtoon, abordando os principais temas do curso. Todo o material foi disponibilizado no Google Classroom e as aulas síncronas realizadas no Google Meet aos sábados, das 8 às 12 horas. O projeto conta com 103 inscritos, sendo 58 acadêmicos e 45 profissionais da área da saúde do Vale, sendo que a grande maioria considerava seu conhecimento prévio em epidemiologia ruim ou baixo. Com o curso em andamento, percebe-se a evolução gradativa no conhecimento dos inscritos sobre epidemiologia a cada aula, através de debates mais profundos sobre o assunto. Atualmente, 30 inscritos participam regularmente das aulas. E vale ressaltar que, ao confeccionar os materiais de apoio, os acadêmicos envolvidos no projeto aprenderam novas habilidades e conhecimentos que ajudaram a lidar com as dúvidas dos inscritos durante os encontros. Em suma, à medida que as atividades do projeto são desenvolvidas, fica evidente a necessidade desse aprendizado em epidemiologia, que vem se tornando uma grande aliada do acadêmico e do profissional de saúde. Espera-se que até o fim do projeto os debates sejam ainda mais enriquecedores, que haja maior porcentagem de acerto nos testes de múltipla escolha e maior habilidade no manejo das plataformas de análise epidemiológica e que, consequentemente, os participantes possam usar esse conhecimento adquirido de forma a contribuir com a população. Agradecemos a PROEX, o FVJM.